Irmã querida e amada, seja muito bem-vinda a mais um devocional, lugar onde você é acolhida, direcionada por Deus. Graças ao Senhor, estamos aqui mais uma vez conectadas. Eu espero, minha irmã, que você venha para esse devocional com o teu coração aberto para ouvir, não o que eu tenho para falar, mas aquilo que Deus tem para falar com você. Então, que você venha preparada, né? Foge das distrações, desacelera essa mente. Ai, minha casa é um barulho, minha vida é uma bagunça. Minha irmã, Deus, muitas das vezes, Ele nos escolhe dentro de um furacão. Muitas das vezes, Ele nos tira dessa bagunça, desse barulho, para que a gente consiga silenciar e ouvir a voz dEle. E às vezes, nós estamos no meio de tantas coisas na nossa vida, no meio de tanta bagunça, de tanto barulho, de tanta agitação, que a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Você já passou por isso? A gente vive no piloto automático, a nossa agenda vive lotada, a gente vive cheia de tarefas e a gente não consegue estar em silêncio para se conectar com Deus e ouvir Ele falar. E aí a gente começa a dizer que Deus não fala. A gente começa a dizer que a gente ora, mas o céu está de bronze. A gente começa a dizer que Deus tem os seus preferidos, que Ele ouve a oração do fulano, do ciclano, mas não ouve a minha oração. Mas será que Deus não ouve ou será que nós estamos em meio a um furacão, estamos em meio a tanta bagunça, a tanto barulho, que a gente não prioriza estar com Deus, a gente não prioriza silenciar para ouvir Deus falar? Verdade? Então, que você possa fazer desse momento, do devocional, o teu momento com Deus, o momento onde você vai ouvir o direcionamento de Deus e o momento onde você também vai falar com o Senhor. Geralmente, o devocional dura em torno de 30, 35 minutos no máximo. Então, tira uma hora da tua agenda. Ai, não, eu tenho que trabalhar cedo, 7 horas, tenho que estar no serviço, eu acordo uma hora mais cedo, uma hora e meia mais cedo, para que tu faça as tuas orações, para que você ouça Deus falar com você, para que você esteja aqui. Todos os dias eu trago devocionais inéditos para você, minha irmã querida. Então não tem desculpa, né? Às vezes a gente fica dando desculpa e deixa de fazer o que precisa ser feito. Então faça o que precisa ser feito. Se você quer milagre, se você quer viver o extraordinário de Deus na sua vida, comece também a priorizar o teu momento com Deus, porque isso é o mais importante do teu dia, minha irmã. Coloque diante de Deus tudo aquilo que tem tirado o teu sono, tudo aquilo que tem trago ansiedade para o teu coração. Porque Jesus nos ensina, não é de bom grado, não é da vontade dele que a gente viva ansiosos, né? Mas que a gente descanse no Senhor. E aquele homem, aquela mulher, aquela pessoa que tem a confiança em Deus, ela consegue confiar, acreditar e descansar no Senhor, mesmo em meio ao caos. Então, traga para esse momento a tua fé, a tua esperança. Ai, não tenho fé, não tenho esperança, não tem problema, irmã. Vem, fica aqui comigo todos os dias, que eu tenho certeza que o devocional vai mudar a tua vida por inteiro. Porque isso aconteceu comigo, não só na minha vida espiritual, minha irmã, mas em todas as áreas da minha vida. O Senhor me ergueu novamente, o Senhor prosperou a minha vida, o Senhor restaurou o meu casamento. Quando eu me posicionei e eu coloquei a minha identidade forjada no Senhor como filha de Deus. E tudo mudou na minha vida e assim vai ser na tua também, tá bom? Então traz a tua Bíblia para esse momento, para que você leia também a palavra de Deus junto comigo, para que você tenha a percepção que tudo que eu leio aqui também está aí na tua Bíblia. A minha Bíblia não é diferente da tua, tá? Então traz a tua Bíblia para esse momento, traz um caderno para que você vá anotando tudo aquilo que o Senhor for ministrando em teu coração, os pontos mais importantes, algo para você estar meditando durante o dia também. Pega o versículo que eu trago e medita nele durante todo o dia. Quando o inimigo vir querer trazer pensamentos negativos, quando algo acontecer, você para e continua meditando no versículo e entende que o Senhor estará contigo, que Ele é a tua rocha, que Ele é a tua força, que é dele que vem o teu socorro. Então, traz um caderno para esse momento, tá? Então hoje, abre a tua Bíblia em Lamentações, no capítulo 3. Eu vou ler 3 versículos para você, tá? 31, 32 e 33. Eu vou ligar o ar aqui da minha sala, porque tá frio aqui, mas agora eu começando a falar com vocês, estou sentindo um calor. Então eu vou ligar um pouquinho aqui o ar, tá? Então assim, ó, olha o que está escrito em Lamentações, no capítulo 3, no versículo 31, 32 e 33. Diz assim, minha irmã: o Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça a alguém, usará de compaixão segundo as grandezas da sua misericórdia, porque não aflige e nem entristece de bom grado o Filho do Homem.
Então, o que Deus está nos ensinando hoje mediante esta palavra, minha irmã? Que independente do processo que você esteja passando, independente das percas que você teve, independente dos nãos que Deus tem te dado, isso não quer dizer que Ele te abandonou, isso não quer dizer que Ele te esqueceu. Muitas das vezes, os processos que nós passamos é para forjar a nossa força e o nosso caráter. Só que nós, seres humanos, pela nossa humanidade, muitas vezes nós não estamos acostumados a pegar não de Deus, a ver aquela porta que a gente quer tanto que se abra, simplesmente continuar fechada. A gente não quer ver aquele projeto que a gente tanto sonha não acontecendo. A gente não quer ver aquele contrato não ser fechado, porque a gente, aos nossos olhos carnais, entende que aquilo era o melhor para a gente. Só que hoje eu quero trazer para a tua mente, para a reflexão da tua mente, do teu dia, que nós somos seres humanos limitados, minha irmã. Nós não vemos o nosso amanhã, nós não sabemos o que está além daquela porta que aos nossos olhos é boa. Nós não sabemos o que está além daquela assinatura daquele contrato. Nós não sabemos o que vai acontecer se aquele projeto realmente acontecer. Mas Deus sabe. E quando nós nos posicionamos como filha de Deus e nós entregamos a nossa vida a Ele, nós confiamos e acreditamos que Ele sabe o que é melhor para nós, que Ele conhece o nosso futuro, que Ele é o dono do tempo, o dono das estações. Nós temos que simplesmente entender que Deus, Ele sabe todas as coisas. E se aquela porta se fechou, aquele projeto não aconteceu, aquele contrato não foi assinado, é porque foi o melhor para mim e para você. Só que no momento em que a gente recebe o não, no momento em que a gente recebe a porta fechada, a gente não consegue entender. A gente não consegue compreender por que aquilo não aconteceu da forma que nós planejamos. E aí vem a frustração, nós somos frustrados. Só que quando nós estamos conectadas com Deus, minha irmã, o próprio Espírito, ele acalma o nosso ser. Ele acalma a nossa alma e o nosso pensamento é elevado aos céus e nós começamos a entender que Deus está na direção da nossa vida. E tá tudo bem se a porta se fechou. E tá tudo bem se o projeto não aconteceu, se o contrato não foi assinado. E tá tudo bem se aquela pessoa que você tanto amava se afastou. Deus sabe todas as coisas. Importa a mim e a você não perder a presença dele, não perder a conexão com ele. Então, mediante essa palavra, o Senhor vem nos dizer que ele não nos rejeita para sempre. Pois ainda que o não dele, a porta fechada, o projeto que não acontece, o contrato que não é assinado, ainda que tudo isso seja para o nosso bem, mas a gente receba como uma frustração que entristece muitas das vezes a nossa alma, não é da vontade do Senhor que a gente fique entristecido, minha irmã. Essa palavra está dizendo isso. Pois ainda que ele entristeça alguém, ele usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Então nós não podemos comparar o agir de Deus com o que a gente faz, com as nossas atitudes. Deus, ele é soberano, ele é poderoso. Ele é o nosso Pai. Deus, ele é amor. Deus, ele é justiça. Então, muitas das vezes nós erramos porque nós queremos comparar as ações de Deus com as nossas ações. Se Deus não fez, é porque ele não me ama. Se Deus não fez, é porque ele não me perdoou. Se Deus não fez, é porque eu não mereço. E não é dessa maneira que Deus age. Muitas vezes ele não faz porque ele está te dando livramento. Muitas vezes aquele sim não vem da parte de Deus porque ele está te livrando de coisa muito pior. Só que tu, na tua humanidade, tu não consegue enxergar o amanhã porque tu é limitada. Mas se você tem conexão com Deus, e é isso que eu quero fazer aqui com esse devocional, te trazer para perto de Deus, fazer com que você tenha conexão com Ele, fazer com que você seja direcionada por Ele, te trazer para o secreto, minha irmã. Porque é como eu falei no início desse devocional, às vezes nós estamos na diversidade da nossa vida, enfrentando tantos gigantes, tantos problemas, são tantas coisas que acontecem todos os dias, minha irmã. São tantas setas malignas lançadas contra a nossa vida, tantas palavras de maldição, é inveja, é tudo. O inimigo, ele trabalha 24 horas para que a gente seja derrotada, para que a gente
murmure contra o nosso Deus. E a gente, no meio de tudo isso, a gente simplesmente se afasta do Senhor, quando, na verdade, em meio à adversidade da nossa vida, nós temos que estar cada vez mais alicerçados em Deus, porque é Ele que vai te sustentar. É Ele que vai me sustentar. É Ele que vai pegar nas nossas mãos, é Ele que vai nos dar força, a nossa força vem dEle. Salmos diz isso: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro vem do Senhor. Então Deus, Ele não te abandonou, minha irmã, independente do que você perdeu, independente do que você tem passado, independente dos leões que você tem enfrentado, independente, minha irmã, das percas, do processo que você tem passado, Deus, Ele não está te rejeitando, Ele não te rejeitará para sempre. Ele está te ensinando, Ele está forjando a tua força, o teu caráter, Ele quer aumentar a tua fé, Ele quer te trazer para perto. Muitas vezes nós estamos passando um momento de bonança. Sabe aquele momento que não tem nenhuma onda no mar? Que o teu barco assim, ó, tá naquela calmaria. E aí tu começa a achar que tá tudo bem, tá tudo bem. E aí o ser humano não consegue viver assim, minha irmã. Porque a gente começa a ver que tá tudo bem, tudo bem. E aí a gente começa a relaxar, a gente começa a deixar de priorizar Deus, a gente começa a deixar de ser grato, a gente começa a murmurar por qualquer coisa. A gente esquece de onde Deus nos tirou, a gente esquece o que Deus fez na nossa vida para hoje a gente estar na bonança. Aí a gente vai se afastando, aí a gente vai ficando despercebido. Aí o nosso barco, quando tu vê, minha irmã, tu perdeu a direção do teu barco. Porque tu ficou despercebida, com a calmaria, tu achou que nada mais ia acontecer, tá tudo bem. Deixou de ser vigilante. Tu deixou de orar, tu deixou de vigiar, tu deixou de priorizar o teu momento com Deus. E quando tu vê, tu cai dentro de um redemoinho de novo. Porque Deus quer te trazer para perto e tem pessoas, minha irmã, que parece que só se conecta com Deus nesses momentos. Tem pessoas que parecem que só busca Deus no momento da dor, faz de Deus o seu genérico. Enquanto tá tudo bem, não busca Deus, mas quando sente uma dor, vai lá no genérico. Mas Deus não é isso não, minha irmã. Deus, Ele quer ser o centro da tua vida. Deus, Ele quer estar contigo todos os dias, tanto na bonança, quanto na escassez, quanto na aflição, quanto na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Deus quer estar contigo, Ele quer ter relacionamento contigo. E o que tu tem feito para Deus? Será que tu tem dado tempo que Deus, Ele precisa e necessita para estar contigo? Porque Deus, Ele quer isso, minha irmã. É todo dia, toda hora, é a todo momento. É você entender que Deus está perto de você. Que Deus, Ele quer se relacionar com você como um pai. E como é que você vai ter intimidade com o pai se você não tem momentos com ele, se você não prioriza ele? Então hoje, tira da tua mente, mediante essa palavra aqui, que Deus te rejeitou. Porque Ele não está te rejeitando. É só um processo, é só um momento. Pega na mão de Deus. E quando vier a bonança, continua agarrada com Ele, minha irmã. Porque é isso que Ele quer. É ter relacionamento. Ele não quer que você procure Ele somente quando você está sentindo dor. Somente quando você está na adversidade. E olha que coisa linda. O que diz aqui no versículo 32, olha só. Pois ainda que entristeça alguém, Ele usará de compaixão segundo a grandeza da sua misericórdia. E o 33, para fechar, diz assim: porque Ele não aflige, nem entristece de bom grado o Filho dos homens. Ou seja, não é da vontade de Deus que você esteja em sofrimento. Não é da vontade de Deus que você esteja ansiosa. Não é da vontade de Deus que você viva atribulada, viva dentro de uma atribulação. Não é da vontade de Deus. Ele não aflige, não permite que a tua alma seja afligida de bom grado. Ele não se alegra com isso. Deus, Ele não se alegra no teu sofrimento, minha irmã. Nisso aqui você vê que Deus é completamente diferente do homem. Porque enquanto a pessoa está te agradando, enquanto a pessoa está do teu lado, enquanto a pessoa está te dizendo sim, você ama, você ajuda, tá tudo bem. Mas quando aquela pessoa te decepciona, quando aquela pessoa fecha a porta na tua cara, quando aquela pessoa deixa de te atender, quando aquela pessoa diz um não pra ti, pronto, já não presta mais. Com Deus não é assim, não. Deus não é ser humano como eu e você. Deus, Ele é Deus. Então não compare Deus com você, com as tuas atitudes. Ele vai além disso, minha irmã, além. Além do que tu possa imaginar.
Porque nós somos seres humanos limitados. Às vezes a gente quer botar Deus dentro de uma caixa e deixar ele ali. Porque a gente quer ver ele com a nossa ótica. E aí a gente começa a limitar Deus. Porque se eu não posso e não consigo, ele também não consegue. Só que não é dessa maneira. Então não é da alegria, não é do gozo de Deus ver você sofrendo. Ver a tua casa, minha irmã, perdida. Ver as brigas que acontecem dentro do teu casamento. Ver os teus filhos desarraigados. Não é da vontade de Deus. É da vontade de Deus, minha irmã, que você tenha paz, que você tenha prosperidade, que você tenha saúde, que você tenha relacionamento com Ele. É da vontade de Deus que o teu casamento seja uma bênção, que tenha união, que tenha fidelidade, respeito, teus filhos cresçam em um ambiente saudável. Essa é a vontade de Deus. Então por que eu não tenho vivido tudo isso, Iná? Aonde você tem plantado a planta dos teus pés, aonde você tem colocado os teus sonhos, aonde tu tem colocado a tua confiança. Em quem você tem confiado, minha irmã? O que você tem feito? Quais têm sido as tuas atitudes? Quais são os teus resultados hoje? E por que você chegou no momento que você se encontra hoje? O que te levou para esse momento da tua vida? Quais foram as atitudes que você tomou? Quais foram as decisões erradas que você tomou e que te levaram para o precipício? Será que foi da vontade de Deus? Porque Deus, ele não quer marionete não, minha irmã. Deus, ele não intervém no que tu decide. A não ser que você queira. A não ser que você só arrede o pé se você tiver o direcionamento de Deus. Aí é diferente. Porque ainda que Deus fale para você, vá. E no meio desse caminho esteja um monte de obstáculos, gigante, leão, tudo. Se Deus falou, vai, ele tá contigo. Ele vai passar, ele vai fazer tu passar por cada obstáculo desse. Agora, se Deus falou não e tu foi, e tu quebrou tua cara, a culpa não é de Deus não, minha irmã. Para de culpar Deus pelas tuas decisões, pelas tuas atitudes erradas. Se autorresponsabilize pela sua vida. Então, que hoje essa palavra ela possa falar diretamente ao teu coração e que você venha entender que Deus ele não vai te rejeitar para sempre, não. É só um processo, tá tudo bem. Deus está contigo, em nome de Jesus Cristo. Ele não se alegra em ver o teu sofrimento. Então, hoje se posicione como uma mulher, como uma guerreira do Senhor, como uma filha de Deus, independente do que você tenha passado, independente do que você tenha enfrentado. Eu quero te dizer que Jesus te ama, Ele tem um plano na tua vida, minha irmã, para que o nome dele seja glorificado. Então, te posiciona. Faz uma nova aliança com Deus, olha para trás, faz uma retrospectiva, o que te trouxe até aqui. E começa a tirar tudo aquilo que te afasta do teu propósito, tudo aquilo que te afasta de Deus, tudo aquilo que te afasta da vontade de Deus. E vem para cá todo dia, vem pro devocional. Porque aqui o Senhor ele vai te direcionar. Aqui você vai receber resposta do céu para tua vida, minha irmã. Em nome de Jesus. Que essa palavra ela possa fazer sentido para você. Fecha os teus olhos, eu quero orar por ti. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer por essa palavra, Senhor. Que palavra abençoada. Deus, que nós possamos entender hoje que o Senhor não nos rejeita para sempre, que o Senhor não se agrada, o Senhor não se alegra com o nosso sofrimento. Deus, que nós possamos hoje fazer uma nova aliança contigo, uma aliança de confiança, de amor, uma aliança de dependência, onde nós entendemos que não tem como ter uma vida tranquila, uma vida de paz, uma vida de prosperidade, uma vida de gozo, se nós não tivermos relacionamento com o Senhor, porque o Senhor não nos criou para viver de qualquer maneira, não, Pai. Nós temos um Deus, nós temos um Pai, e nós devemos a Ti a benevolência, o respeito, a obediência. Então ensina minha irmã a obedecer, me ensina a obedecer, Pai. Ensina-nos a estar sensível à tua direção, à tua voz, à voz do teu Espírito Santo, Pai. Dá força para essa pessoa que está me ouvindo hoje. Não sei o que ela tem enfrentado. Eu não sei as adversidades que essa pessoa tem enfrentado na sua vida, mas o Senhor sabe. Traz refrigério para essa alma, Pai. Traz refrigério para essa mente. Em nome de Jesus, que tu possa dar um abraço de perdão agora nesta pessoa. Que ela possa respirar e sentir a tua presença. Sentir que ainda há vida. E enquanto há vida, há esperança. Nada está perdido. Tu és o Deus que muda cativeiro. Tu és o Deus, Pai, que muda as estações. Então, assim como o Senhor mudou e transformou a minha vida, Pai, muda e transforma a vida desta pessoa também. Não porque ela merece, porque não foi porque eu mereci, Pai, quem eu era, mas porque o Senhor é o nosso Pai, o nosso Deus.
para que o teu nome seja glorificado através da nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, que nós possamos ser gratos, Pai, por o Senhor ter nos escolhido, por o Senhor ter morrido naquela cruz no Calvário por mim e por essa pessoa que está me ouvindo hoje. Essa foi a maior prova de amor que o Senhor já nos deu, Pai. O Senhor entregou o teu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que nós possamos hoje, Pai, dar um brado de vitória, entendendo que o Senhor já nos entregou a vitória que nós precisávamos lá naquela cruz. Quando o Senhor levou sobre si todas as nossas dores, Pai, todos os nossos pecados, o que seria de nós se não fosse a tua misericórdia? Obrigada, Jesus. Nos ajuda a te amar, nos ensina a te amar, nos ensina a te obedecer. E que a nossa humanidade, que a nossa carnalidade possa ser derrotada todos os dias, Pai. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, minha irmã. Que Deus te abençoe. Obrigada por estar aqui comigo até agora. Deixa o teu comentário aqui. Eu amo ouvir os teus testemunhos, ler você, saber que Deus está falando com você através desse devocional, através dessa palavra. Qualquer dúvida, eu tô aqui, tá? Eu tô aqui para te servir, para te ajudar. Me segue também lá no Instagram, @inapropósitofeminino. Me chama no direct se você precisar de qualquer coisa. Eu também tenho um grupo no WhatsApp, Mulheres com Propósito, que todo dia eu tô trazendo direcionamento para você, palavra, enquetes, algo que vai trazer diferença, que vai fazer diferença no teu dia, que vai trazer para você sabedoria, minha irmã. Essa é a minha maior missão aqui, te fazer enxergar a vida com outros olhos e fazer você entender que quando o teu espiritual está alinhado com o céu, a tua vida, minha irmã, ela deslancha. A tua vida vai melhorar, a tua vida vai subir de nível, sabe? Porque não tem como você prosperar, não tem como você sentir o amor de Deus por você, não tem como você amar o próximo se você está distante de Deus. Então, a minha maior missão aqui é te trazer para perto do Senhor, te trazer para o secreto com Deus, fazer você ter intimidade com Ele, fazer você entender o quanto que você é amada e que Ele não te abandonou. E que tudo o que falaram de você não é o que Deus fala, não é o que você é. Isso não te define, em nome de Jesus, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, porque todos os dias, quando eu subir o devocional, você vai ser avisado e você vem pra cá comigo, tá bom? Obrigada, que Deus te abençoe. Amanhã eu tô aqui contigo novamente.